Muito obrigado, Paula. Se não te importas de dar aqui um saltinho muito rápido e, portanto, em primeiro lugar, obviamente, agradecer. Está? Em primeiro lugar, obviamente, agradecer a todos aqueles que aqui estão, os que nos estão a ouvir em direto, os que nos vão ouvir depois, certamente, e todos os contributos que têm vindo a dar à rede, sem o qual, obviamente, a rede jamais existiria, não fosse a vossa participação e, muitas vezes, uma participação muito ativa e muito recorrente. Os prémios não são nenhuma manifestação histriónica, é apenas uma recolha de um conjunto de intervenções que assim vão ficar registadas. Há várias maneiras de o registar, será em livro, será oralmente, há várias plataformas. Esta é mais uma e, portanto, aqui há sempre essa dificuldade das seleções e o júri, de facto, tem sempre essa dificuldade em face da qualidade dos trabalhos que são apresentados. Nesse aspecto, o que nos fica aqui é, obviamente, não poder haver para todos o primeiro prémio, enfim, há aqui uma seleção que depois é explicada, há um relatório do júri que depois daremos a conhecer a todos nesse sentido e, portanto, nós começaríamos eventualmente para fazer um conjunto de referências que começaríamos justamente por aquilo que são, ou recordando, ou melhor recordando, há o prémio para medidas que são imateriais, que são também fundamentais, há outras medidas que são para o espaço novo, construção de novos espaços, e há, por fim, outras que são de reabilitação do espaço urbano. Por norma, realmente, a maior parte das participações, e desta vez foram várias dezenas de participações, por norma, aparece-nos sempre muito mais na matéria da reabilitação urbana. Isso significa, e é um bom tom, que é o trabalhar sobre o existente, como nós aqui estávamos a falar, e como vimos o Diego aqui a apresentar, esta dificuldade que e o Porto também, que aqui nos trouxe essa belíssima intervenção de trabalhar a cidade esquecida, que é absolutamente notável, e, portanto, a reabilitação urbana dá-nos aqui realmente uma dimensão do trabalho que está a ser feita por todos os municípios. Há também espaços novos que surgem também com muita propriedade sobre espaços já existentes que não eram praças, eram outra coisa, muitas vezes espaços degradados da cidade ao longo do tempo, muitas vezes espaços privados que as autarquias acabam por adquirir e que realmente também o transformam de uma forma muito, muito relevante. Então, para darmos início aos prémios, fazíamos apenas uma breve introdução, que é, também se têm habituado nos outros congressos, por norma, há sempre uma ou duas personagens que nós gostamos de realçar por todo o mérito e contributo que deram, não em matéria da rede, mas em matéria do país, para uma vida melhor e para uma vida muito menos desigual, se assim quisermos dizer. Nós temos connosco o Luís Silvestre, que foi uma das pessoas que, de alguma forma, nós quisemos homenagear por tudo aquilo que fez. E a Paula recordou os trabalhos desenvolvidos, por exemplo, nas ecovias, mas muitas ecopistas, mas muitas outras, porque é um homem de 7 instrumentos. E continua a ser assíduo. E continua a estar aqui connosco. Foi também o Carlos Silva, foi o Valente Oliveira, o Rui Loza, enfim, foram vários já que por aqui passaram e que nós agradecemos muito. Tudo aquilo que fizeram. No caso presente, eu gostaria de... Carlos Silva. O Carlos Silva, eu disse, Okay. sei que me está a faltar, um que deve, se calhar, até será, sem prejuízo, Luís, se calhar até será o mais importante, porque ele me escolheu a esquecer, mas bom, vamos então dar aqui só uma notinha, dar-vos uma notinha daquilo que é, do que é um reconhecimento que gostaríamos de fazer. E que, perdoem-me só, onde vou encontrar aqui. Eu gostava de ser aqui como a engenheira Paula com o seu iPad, mas... Tablet, exato. Bom, dar-vos essa noção, este apontamento tão rápido quanto possível, que era
O dia foi o primeiro impacto. O dia era chuvoso nos longínquos anos de 2005, 2006. A Rede de Cidades, então, a Rede de Cidades com Mobilidade para Todos, que de alguma maneira procurava integrar aquilo que era o Ano Europeu de Pessoas com Deficiência e, portanto, de alguma forma interagir para que as autarquias tivessem um trabalho profícuo nesta matéria e não deixar de maneira nenhuma passar ao lado um ano tão importante que, como muitos outros anos europeus, se calhar, se perguntar todos os anos há um tema, se calhar se perguntar à sala qual é o tema deste ano, só poucos me dirão, ou do ano passado, porque eles passam um bocado despercebidos, mas este não podia passar despercebido, era a cidade que está em causa e a cidade é exatamente as pessoas que a habitam. Estávamos em Tondela, colocava-se a bandeira do município para a acessibilidade. As cerimónias públicas são mais do que momentos de responsabilização perante a comunidade. A Câmara Municipal local convidou a excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Reabilitação a estar presente, que connosco escutava atentamente antes de se pronunciar. Usou então da palavra e a propriedade com que falou da acessibilidade e do direito à cidade foi ímpar nos modos de abordagem, nas palavras utilizadas, na coragem das afirmações, na assertividade das políticas que pretendia seguir. Estávamos então longe de imaginar o quão marcante este encontro seria para as acessibilidades em Portugal. Cedo descobrimos o seu grau de determinação na ação, da coragem na exposição dos seus desígnios e, sobretudo, o compromisso e honra nas palavras e ideias que então preferia. Foi todo um trabalho intenso, determinado e organizado. Criou o programa Rampa, regime de apoio para os municípios na promoção da acessibilidade, definiu prioridades, calendarizou ações, atribuiu-lhes meios financeiros para a concretização. Definiu como primeiro passo o planeamento e depois a obra física. Surgiram os planos de promoção da acessibilidade e, com eles, propostas concretas de sistemas de continuidades, de passeios acessíveis, de remoção de obstáculos arquitetónicos e urbanísticos, a acessibilidade aos transportes públicos, entre muitas outras ações. Lançou posteriormente, dando sequência à sua política, o caderno financeiro para a execução dos planos, que, aprovado pelo Governo, foi publicado em Diário da República. Porém, a mudança de governo e a intervenção da Troika anulou a capacitação financeira das ações preconizadas. Idália Serrão marcou uma era nas políticas públicas sobre a acessibilidade universal e ainda hoje permanece como a referência maior, a referência de excelência, num tema que, infelizmente, tem apresentado, após a sua governação, algumas inconstâncias políticas e técnicas. Por toda a sua ação, pela coragem, convicção, determinação, organização e capacidade de fazer acontecer um mundo melhor, mais inclusivo, mais amigável e, sobretudo, menos desigual, o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, no contexto da Rede de Cidades e Vilas Caminho, decidiu, por unanimidade, atribuir à Idália Serrão o reconhecimento de mérito por todo o seu trabalho em prol de todos nós. Muito obrigado, Idália. Só um bocadinho. Tem direito aqui a um passo-pato? Mas aqui, para ficar aqui. Muito boa tarde a todos. Eu sei que o dia já vai longo, mas eu gostaria de fazer um breve agradecimento e fazer uma breve contextualização, no fundo complementar àquela que o Pedro Ribeiro da Silva fez, cumprimentar-vos a todos e na senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, cumprimentar todos os autarcas que estão presentes e quero agradecer ao Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, à Rede de Cidades e Vilas que Caminham, à organização do Congresso, no fundo, à Paula Teles, ao Pedro Ribeiro da Silva, grandes companheiros de jornada, e faço com emoção e também com gratidão. Digo-vos que é com emoção e gratidão que eu recebo esta distinção e que é uma distinção que eu partilho, não é de uma pessoa só, não é da Idália Serrão, é uma distinção partilhada. E é partilhada com muita gente, com os profissionais que fazem planeamento do território, com os autarcas e com as pessoas, particularmente com as pessoas com deficiência, com mobilidade condicionada, mas também com todos nós que vamos envelhecendo,
vamos ter problemas de mobilidade com as famílias que têm carrinhos de bebê, com as famílias que vão de viagem e que levam trolleys, com as famílias que vão às compras todos os dias ao mercado e que precisam de transportar as suas compras para as suas casas. E esta distinção tem uma história e tem protagonistas e eu faço questão de aqui partilhá-lo convosco de forma breve. O trabalho foi sempre desenvolvido numa perspectiva de médio e longo prazo para que pudesse perdurar e para que pudesse ter continuidade no tempo e ser desenvolvido por quem quer que viesse. Houve 4 instrumentos fundamentais, de que o Pedro aqui já falou, o Decreto-Lei 163 de 2006, onde pela primeira vez se definiram normas técnicas sobre acessibilidade para o edificado, mas também nos estabelecimentos que recebem público, na via pública. De seguida surgiu o manual que veio traduzir para desenho todas as normas que estavam nesse Decreto-Lei 163 de 2006. Eu lembro perfeitamente de uma reunião na Praça de Londres, depois de Tondela, eu já não me lembrava de Tondela, mas depois de Tondela pedi ao Pedro e à Paula que fossem ter comigo ao meu gabinete à Praça de Londres e disse-lhes uma coisa, e não me levem a mal, mas foi a expressão, eu lembro-me perfeitamente da expressão que usei na altura. Temos um novo Decreto-Lei que tem vários artigos, tem várias normas. Por favor, conhecem aquele livro, na tradução portuguesa para totós, em inglês for dummies. Eu não quero nunca cruzar-me com um técnico que me diga que não é possível eliminar barreiras arquitetónicas porque a legislação não o permite. Esta legislação está feita exatamente para isso e, portanto, o que vos peço é que transformem em desenhos todas as normas, e eles assim fizeram. Sei que esse documento ainda hoje é usado nas universidades, nas faculdades de arquitetura, nas faculdades de engenharia. Foi um trabalho a muitas mãos, com grande protagonismo da Paula e do Pedro, mas que foi importante. De seguida veio o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, que assegurava a cooperação transversal entre áreas do governo para promover a igualdade no acesso aos serviços, à habitação, ao transporte e ao lazer. E foi um compromisso entre membros do governo. Não se aceitou, eu da minha parte não aceitei qualquer inscrição que não trouxesse agarrado, permitam uma expressão, a definição de metas, de objetivos e de fonte de financiamento, e assim foi. E depois veio o RAMPA, o Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade, que era uma linha de financiamento para apoio aos municípios para implementar o 163 de 2006, para fazer diagnóstico de infraestruturas, eliminação de barreiras arquitetónicas, intervenção na via pública, e eu que tinha vindo de uma autarquia, eu fui autarca durante muitos anos, autarca de freguesia, autarca de município, disse exatamente uma vez mais ao Pedro e à Paula Teles: Quero algo que me permita fazer planeamento e que permita aos autarcas fazer planeamento, que possibilite desenhar nas plantas os amarelos e os vermelhos, para, à medida que houver financiamento, se possam ir eliminando as barreiras arquitetónicas. E assim foi. Portanto, foram 4 decisões estratégicas implementadas por equipas e que foram feitas em equipa. E é aqui que eu quero chegar. Porque só foram possíveis porque houve uma grande equipa, porque na altura tive um primeiro-ministro e um ministro que permitiram e apoiaram o desenvolvimento destas iniciativas que liderei, e isso foi determinante. Mas também, e cabe a quem faz avaliação de políticas públicas fazer a avaliação desta política pública, como tantas outras, mas eu dir-vos-ia que iniciativas com resultados positivos, com impacto na vida das pessoas, na minha opinião, só se constroem com equipas altamente qualificadas. Eu relembro-me que quando cheguei, eu sou de Santarém, quando cheguei à Praça de Londres, quando me convidaram para integrar o 17º e o 18º Governo Constitucionais, eu tinha uma grande preocupação: trabalhar em equipa, porque sempre tive esta noção que quanto melhores são as pessoas que trabalham connosco, melhor é o resultado do nosso trabalho. Ainda hoje continuo a pensar assim. E, portanto, constituí um gabinete com pessoas altamente qualificadas de acordo com aquelas que eram as competências que me tinham sido delegadas pelo meu ministro, o Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. E eu nunca perguntei a qualquer um dos membros da minha equipa qual era a sua simpatia ou a sua filiação partidária, independentemente de ser eleita num governo de uma força política que ganhou as eleições. E não é demagogia, eu não quero de maneira nenhuma fazer demagogia.
E passado uns anos cheguei à conclusão que alguns se situavam à direita, numa direita democrática aquela em que eu me posiciono e numa esquerda democrática daquela em que eu me posiciono. Mas nunca lhes perguntei isso. E isto foi algo sagrado para mim, porque tinham que ser bons profissionais e foi isso que nos permitiu fazer trabalho. E como isto foi um trabalho de equipa, eu hoje estou no Porto e lancei o desafio a um dos membros dessa equipa, que está aqui comigo, que é o Luís Val, para me acompanhar para receber esta decisão, porque esta decisão não é apenas da Idália, é de muita gente. E o Luís Val, que hoje lidera uma consultora sediada no Porto, que tem o seu nome, a Val Consultores, que trabalha documentos estratégicos para a habitação, para os migrantes, para a saúde, para a educação, que faz avaliação de impacto social, que trabalha candidaturas de fundos comunitários e que passou aqui amanhã connosco, é um dos elementos dessa equipa e nele delego esta responsabilidade de transmitir aos seus colegas aquilo que hoje aqui está a ser reconhecido. Sim, porque este ambiente permitiu ou fez com que todos os anos nós nos encontremos, que estejamos nas fases mais importantes da vida de cada um. E, portanto, há pouco o vereador de Leiria dizia que juntos somos mais fortes, juntos somos efetivamente mais fortes, juntos, disponíveis a trabalhar com humildade, a reconhecer nos outros a complementaridade daquelas que são as nossas competências. E precisamos também de trabalhar em rede. Precisamos de partilhar conhecimento e de colocar este nosso conhecimento ao serviço dos cidadãos. Para mim, a acessibilidade também sempre foi uma questão de fazer cumprir direitos. A acessibilidade é um direito fundamental. Se nós não tivermos espaços acessíveis, não somos livres, não vivemos em liberdade. E, portanto, todos necessitamos do melhor de todos nós para cumprir e para fazer cumprir direitos. Engenheira Paula Teles, Dr. Pedro Ribeiro da Silva, é um gosto, passados estes 20 anos, ter o vosso reconhecimento. Bem-ajam, é muito bom. Muito obrigada. Também quero só colocar aqui uma coisa. Só para terminar, e porque eu não conseguia resistir, eu queria agradecer publicamente à doutora Idália Serrão a força que nos deu e o futuro que nos deu. Se nós hoje temos o projeto da Rede de Cidades que Caminham e este instituto deve-se a si, que era tão forte, tinha tanta energia, foi a primeira secretária de Estado que me chamou a uma reunião que eu ia morrendo de susto. Não sabia o que é que me ia acontecer. E ela era mesmo desafiante, como viram aqui na terminação. Por isso, doutora Idália Serrão, muito obrigada. Acredite que, graças ao seu entusiasmo enquanto política da nação nesta matéria, nós continuamos a caminhar e continuamos a fazer este percurso que vai ser muito mais do que a nossa profissão, porque um dia, quando deixarmos de ser profissionais, nós vamos continuar a ter associações e vamos ter pessoas da sociedade civil para trabalhar esta causa das acessibilidades. Muito obrigada. E está aqui também porque faz justamente este ano que o Decreto-Lei faz 20 anos. E foi esse o nosso motivo. O Decreto-Lei 163 de 8 de agosto de 2006, faz hoje 20 anos. Dizem muito mal dele, mas ele continua vivo. E, portanto, significa que, se calhar, não é tão mau assim, não é? E precisa de ser revisto, mas não continua assim. São 20 anos, por isso foi exatamente este também o motivo. Faz este ano 20 anos e é muito importante nós agradecermos a quem tão bem tem feito ao nosso país. Obrigada. Então, já agora eu devia ter feito há bocadinho para dar aqui um abraço ao Luís, que está aqui connosco, também relembrar o Rui Daniel e outros colegas que na altura trabalharam muito e que fizeram tudo por esta causa e continuam a fazer. Então, começávamos então pelas medidas criativas para a promoção do andar a pé. As medidas criativas são relevantíssimas no sentido de estimularmos e darmos indicações claras. Nós vimos aqui várias, por exemplo, em matéria de sensibilização. Vimos que os nossos colegas de Espanha nos trouxeram o metro minuto, por exemplo, em que todos nós começamos a perceber que afinal estamos a uma curta distância, quando muitas vezes pensamos que estamos a longas distâncias, na exata medida em que fazemos vários quarteirões para lá chegar, quando vamos de carro, quando vamos a pé não, e portanto temos uma outra percepção do espaço. Dizer-lhes que, e portanto em face do adiantado da hora, as medidas das menções honrosas, não vamos chamar aqui ao palco, vamos apenas dos primeiros prémios, mas não deixo de dar nota que, tal como já demos nesta matéria à Biciclis de Leiria, e que falámos já dela aqui com o Sr. Vereador, que nos veio apresentar esta transformação
que a cidade tem por força do evento que aconteceu, mas também dar aqui a nota da Câmara Municipal de Lamego, com o seu projeto Em Forma, que é outros aspectos absolutamente relevantes, que é o trabalho intergeracional no entorno daquilo que é a matéria do andar a pé. Nós que somos daqueles que não desistimos da nossa geração e, portanto, não empurramos com a barriga e dizemos, bom, temos que trabalhar muitas escolas, e temos, ou só temos que trabalhar as escolas, não, porque, em primeiro lugar, as alterações climáticas não mudam, não vão esperar por nós uma nova geração, elas já estão aí, tivemos a vê-las parte das suas consequências hoje de manhã e, portanto, este trabalho que Lamego está a fazer no entorno daquilo que é a sua intergeracionalidade e, sobretudo, no trabalho sobre as pessoas maiores e a forma como adotam a caminhabilidade como elemento essencial, é absolutamente relevante e nós assim também o relevamos. Para dizer que o prémio, então, o primeiro prémio, é justamente aprender a caminhar numa cidade de montanha. Já ontem trouxemos, e esta é talvez a felicidade que há em muitos dos projetos que concorreram, também se prontificaram a vir cá apresentá-los. E ontem já tivemos a oportunidade de estar com os colegas da Covilhã e com o Sr. Presidente da Covilhã, e só dar esta notinha que, como referi, não somos daqueles que se refugiam no clichê do futuro, que o futuro de caminhar está na nova geração. Porém, a participação na escola e o trabalho em torno do saber andar a pé, em particular em cidades que utilizam modos múltiplos de vencer declives acentuados, torna possível e estimulante o caminhar em cidades de montanha. A Covilhã, com o seu aturado, persistente, criativo trabalho com as escolas, tem vindo a dotar a comunidade, através de exercícios criativos, como Payday Papers e outros que eu não vou mencionar, porque ontem tivemos a oportunidade de ver e, sobretudo, reparar as conclusões que foram tiradas e a forma de participação dessa comunidade escolar naquilo que são os desígnios da própria cidade, ultrapassando muito daquilo que poderemos falar um destes dias, que é a nossa criatividade perante a cidade ser diminuída ao longo do tempo e, portanto, vencer isto. Só é possível, muitas vezes, trabalhar estas matérias da cidade, inovar as matérias da cidade, se trouxermos a criança para o seio da decisão do que pode ser a cidade. E, portanto, eu pedia ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Engenheiro Hélio Fazendeiro, para aqui vir receber o primeiro prémio, por favor. Sim, claro que sim. São elas é que fazem este trabalho. Enquanto chegam, vou já dar a Depois tirei fotografias com elas. Este é o... Bom, muito bom dia a todas e a todas. Não ocupando muito tempo, quero agradecer em nome do município a distinção que é para nós muito honrosa do Instituto de Cidades e Vilas Caminho. Temos feito, quero agradecer também a todos os trabalhadores do município da Covilhã, como já aqui foi dita pela senhora doutora Idália Serrão e também pelo nosso vereador de Leiria. De facto, é preciso determinação política, mas não chega se não existir uma equipa motivada e capaz para dar corpo a esse trabalho. O município da Covilhã tem desafios extraordinários, porque é uma cidade com orografia difícil, especialmente para quem caminha e para quem tem mobilidade suave, mas temos feito o nosso trabalho e creio que vamos continuar. Muito obrigado a todas e a todos. Eu já não repito como o ano passado, porque eu dizia aos meus colegas que não tinha muito jeito para ser o malato e depois disseram-me há quantos anos eu não via televisão, porque ele já tinha deixado a televisão há um bom tempo e realmente já há uns aninhos que eu não olho para a televisão. Portanto, íamos então para a matéria do espaço, a criação de novos espaços públicos.
Nesse aspecto, mereceram duas referências da parte do júri. A Câmara Municipal de Guimarães, com uma via de ligação desportiva, da cidade desportiva, e também o Alcanena, a Câmara Municipal de Alcanena, com o Parque do Lavardio, nova Praça de Alcanena, para um contributo para a centralidade. Por um lado, o primeiro projeto do Relativamente de Guimarães, que faz parte também de um desígnio, que já vamos falar a seguir, da transformação de estrada em rua, e é absolutamente determinante, e Alcanena justamente na promoção das acessibilidades a partir da criação de novos espaços públicos que criam, de facto, uma forma diferente de viver a cidade. Como primeiro prémio, ontem falámos já aqui bastante dele, primeiro prémio do percurso pedonal da OTA, da Câmara Municipal de Alenquer. Corresponde a um desígnio nacional que tem de ser atendido, ser dotado de meios financeiros robustos. Repito, transformar estradas em ruas. O projeto Percurso Pedonal une territórios urbanos de um mesmo lugar, unindo pessoas e gentes. É um trabalho físico intenso sobre territórios nas suas especificidades diversas, ora reduzindo a via para ganhar em passeio, ora adaptando estruturas em passadiço ou em ponte para em locais ambientalmente sensíveis. Não obstante unir pessoas através de unir lugares, intervindo nos espaços de forma decisiva e com segurança, é com o mobiliário urbano adequado e um avanço civilizacional que o país tem de dar. Alenquer enfrenta com coragem esta problemática nacional da transformação de estrada em rua. E nesse vertente, nós ontem conversamos desde a intervenção específica até aos materiais utilizados. Foi também referido aqui pela nossa colega da Câmara Municipal de Alenquer a necessidade de fazer uma revisão relativamente àquilo que foram, alguns dos materiais que foram utilizados e que prontamente assim o farão. Não deixa nunca de ser absolutamente relevante a questão desta transformação, obviamente obrigatória, que nós vamos ter de fazer na ligação entre lugares, humanizando e permitindo uma circulação pedonal, ciclável, amigável, em segurança. Eu não sei se está alguém da Câmara Municipal de Alenquer. O Sr. Vice-Presidente. Desculpe que eu não estava há bocadinho. Então pedia, por favor, ao Sr. Vice-Presidente que aqui desse um salto. A hora já vai tarde, mas como autarca de freguesia que já fui, queria aqui neste prémio realçar o empenho da Junta de Freguesia de Ota, o empenho ao longo de 2, 3 mandatos, o esforço que eles fizeram e, no fundo, temos vindo a falar disso, o espírito de grupo, o espírito de equipa e a grande vantagem das freguesias nas nossas autarquias, o estar próximo, o saber fazer, o acompanhar, por isso trago aqui o jovem presidente no seu primeiro mandato, com 4 meses ainda de mandato, mas são o futuro e obrigado pelo esforço que as freguesias fazem em todo o país. Muito obrigado. Posso aproveitar também um palco para... isto foi uma luta de 20 anos, de autarcas que eu sucedi. Não é uma luta minha, ou seja, este prémio nunca será meu, será de toda uma população que lutou de forma sistemática, uma população que deve ser à volta de 10% do Concelho de Alenquer, portanto, para uma obra desta dimensão, é de facto notável o que se conquistou e o que a Câmara Municipal acompanhou. Também quero referir aqui o caminhar é pertencer, e realmente o que se trata aqui é mesmo de pertencer. Estamos a falar de uma zona urbana, ou seja, composta por prédios, que neste momento recebeu imensas pessoas, ou seja, isto era uma lacuna que faltava, que era, no fundo, ligar estas pessoas à freguesia da Ota, que neste momento não estão ainda, ou seja, estão ligadas por esta obra. No entanto, agora há todo um trabalho montante que é fazer estas pessoas pertencerem à freguesia da Ota. E agora já temos aqui uma linha umbilical para juntar estas pessoas que agora migram da cidade para estas aldeias rurais e que agora temos o desafio de fazê-las pertencer à nossa freguesia, e esta obra é completamente essencial para unir. Muito obrigado e pronto, caminhar é pertencer.
Então, como último tema, a reabilitação, a requalificação do espaço público. Como menções honrosas por projetos muito significativos e, portanto, como digo, a distância que vai, a fronteira que vai entre as menções honrosas e o primeiro prémio é absolutamente ténue, mas dar aqui referência a Braga com os seus parklets escolares na humanização das frentes da escola. Estes parklets são no exterior da escola, estabelecem uma nova relação entre o interior da escola e o exterior da escola, o que é também muitíssimo relevante e, portanto, ganha e faz ganhar espaço público quando outrora era de veículos. A Loures, com a requalificação do Jardim Dom João Gomes Patacão, que é em Moscavide, um jardim aberto, um jardim que foi equipado e com já uma grande afluência de pessoas e uma enorme apropriação. Oeiras, com a passagem superior pedonal do Dafundo. Esta intervenção, aquilo que é uma simples passagem pedonal, foi transformada numa obra de arquitetura de excelência, um contributo fundamental para a paisagem urbana e, portanto, é uma prova cabal de que intervenções comuns podem ser e expressar uma nova paisagem, uma paisagem que ganha em qualidade. A Setúbal, com Setúbal acessível, com a sua rede de percursos acessíveis, de resto, a nossa Idália Serrão falou de todo um trabalho que tem vindo a fazer-se. Recordo que é justamente desde esse tempo que Setúbal, que os nossos colegas ali estão, que Setúbal trabalhou essas matérias. Quando lançamos o desafio às câmaras municipais, Setúbal foi das primeiras a aceder e a participar ativamente. E continua. O projeto de Setúbal acessível é, de facto, um conjunto de arruamentos, um trabalho absolutamente hercúleo para tornar o espaço acessível. E, portanto, de alguma maneira, não perdemos o lastro que ficou desse tempo de trabalho. E Setúbal demonstrou muito bem. O primeiro prémio, como disse inicialmente, de muitas das, talvez mais concorrido de todos os prémios, seja a requalificação do espaço urbano, se me permitiam, eu gostava mais de o dizer, mas tenho que o ler porque esse foi o registro que o júri deu e não quero faltar a nada porque é muito cioso das suas decisões e, portanto, eu tenho sempre que o ler. A avaliação, monitorização, análise da evolução são temas imprescindíveis para a compreensão dos efeitos das nossas ações nas cidades. Não há nenhum programa, plano ou projeto que não refira a esta absoluta necessidade de monitorização. O Porto trouxe-nos factualmente isso, não só o modo como as ações foram tranquilamente envelhecendo, mas também como foram rejuvenescendo ao longo do tempo, como se foram atualizando e como lhe foi mais importante traduzir a contemporaneidade da mobilidade urbana sustentável e ativa do que responder a modas efêmeras de apropriação do espaço. Não foi um longínquo olhar sobre o passado e o presente, mas uma graduação de tempo que este projeto nos trouxe. Não foi uma comparação de épocas, foi, como bem expressa a memória descritiva do projeto, uma história do espaço público através das suas camadas evolutivas de intervenção e de qualificação urbana. Foi ainda um modo de olhar permanente da cidade, de não a deixar petrificar nos louros, entretanto descoloridos, de um extraordinário momento que foi a capital europeia da cultura, ou de o deixar desacontecer na espuma dos dias. Está expresso neste prémio o contínuo evoluir da cidade. Não é fácil, técnica e politicamente, intervir sobre a intervenção realizada. Face ao olhar que Camões já evidenciava dos velhos do Restelo, que estão sempre prontos para a crítica fácil, intervir nas sucessivas intervenções já realizadas é também não só um ato de coragem, mas sobretudo de determinação sobre os desígnios de uma cidade ou vila. Permitam-nos associar este a um outro projeto da Câmara Municipal do Porto, a Rua Direita, que hoje falamos, um novo sentido para as ruas esquecidas do Porto, associando a este primeiro prémio, onde a cidade esquecida teve o privilégio de ascender aos holofotes das intervenções urbanas. Becos, vielas, caminhos secundários, caminhos outrora rurais que ainda existem no Porto, foram qualificados. E foram não de uma forma a torná-los homogéneos, iguais, banais, mas sim no respeito da sua história, da sua identidade e da sua forma idiosincrática, como nós, os tripeiros, sempre destes lugares nos apropriamos. É, pois, neste contexto que o júri atribuiu o primeiro prémio de reabilitação e também o primeiro prémio geral da Rede de Cidades e Vilas que caminham à Câmara Municipal do Porto. Senhora Vice-Presidente,
Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Queria durar mais tempo, mas é devido. Mas é devido à partilha. É para vir aqui os técnicos. Muito obrigada, de facto, nós vamos ser muito breves porque o adiantado da hora e o que nós prometemos cumprimos. Enquanto Vice-Presidente da Go Porto, agradecer ao município do Porto a confiança que deposita sempre na empresa e agradecer aos técnicos e a todos os funcionários que de facto são incansáveis e fazem acontecer. Nós somos o braço armado da cidade e vamos continuar a ser. Muito obrigada.